Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Oficina de Ideias. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais um conteúdo. Hoje nós queremos refletir um pouco sobre o livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um dos livros de sabedoria da Bíblia, que explora o problema do sentido da vida. O autor analisa a sua vida e o mundo à sua volta, mostrando a inutilidade de muitas coisas que as pessoas confiam. O livro tem também conselhos sábios e aponta para o verdadeiro sentido da vida, que é Deus. Apesar de nós vivermos num mundo embebido em tantas ilusões, ele mostra que Deus é a única saída. Eu digo que esse livro é um livro um pouco depressivo. Há momentos que nós vemos ali, parece que ele está vivendo a depressão, tendo todo o poder, tudo na mão, riquezas, mas mesmo assim há momentos que ele desconfia da própria vida e vê que nada vale a pena. Então é disso que nós queremos falar hoje. Mas antes eu queria pedir a vocês que curtissem o vídeo, se inscrevessem no canal e ativassem o sininho. É importante que você curta esse vídeo, porque ele vai levar para outras pessoas. O YouTube vai entender como relevante e vai levar para outras pessoas esse conteúdo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber recado assim que nós colocarmos vídeos novos aqui. E estaremos juntos aqui, interagindo nessa caminhada de trazer reflexões, buscarmos aprender um pouco mais. Contamos com vocês. Vamos à vinheta? Pois bem, vamos lá. Eclesiastes é um dos livros de sabedoria da Bíblia, que explora o problema do sentido da vida. O autor analisa a sua vida e o mundo à sua volta, mostrando a inutilidade de muitas das coisas em que as pessoas confiam. O livro tem também conselhos sábios e aponta para o verdadeiro sentido da vida, que é o próprio Deus. Então, o livro, apesar de eu considerar um dos livros mais pessimistas da Bíblia, ele é um livro que traz conselhos importantes, porque nesse pessimismo ele mostra a realidade de cada um de nós. Muitas vezes nós nos iludimos com situações que não levam a nada. Ele diz que no fim tudo é vaidade. A própria vida é vaidade, nós precisamos entender isso. E ele traz aqui algumas afirmações que é preciso que nós entendamos. Temos temas centrais em Eclesiastes que é preciso ser discutido. Por exemplo, a falta de sentido na vida humana. Na realidade, se nós não estivermos focados em coisas maiores, a vida não tem sentido nenhum. A nossa vida não tem sentido. É por isso que muitas vezes nós encontramos pessoas deprimidas, em situações complicadas, a ponto de querer fazer coisas mais sérias com sua própria vida, porque começa a entender que a vida não tem sentido. E por que a vida não tem sentido? Porque começa a se preparar, se apegar a coisas que já foram, por exemplo, passado. As pessoas buscam, e isso é uma doença, é preciso nós nos livrarmos disso, de nos apegarmos demais ao passado, se bom ou ruim, nos apegamos demais ao passado e esquecemos de viver o presente. E quando nós não vivemos o passado, nós queremos viver o futuro. O futuro não existe. Infelizmente, tem uma luta muito grande dentro do deprimido em viver o futuro. E fica nessa luta entre o passado e o futuro e esquece de viver o presente. O nome já está dizendo, é presente. Deus não dá 2 dias para vivermos. Nós vivemos só um, que é um presente que Deus nos dá diariamente. Ele nos dá esse privilégio de vivermos. E muitas vezes, por não entendermos o sentido da vida, nós começamos a sofrer. Sofrer no passado e sofrer no futuro que não veio ainda. É preciso vivermos o presente. É um presente que Deus nos dá diariamente. Que vivamos esse dia. É difícil vivermos isso porque o mundo traz consequências devastadoras para aquele que tem essa tendência à depressão. A depressão é uma doença. É uma doença que eu digo que é uma doença terminal, mas nós precisamos lutar por isso. E porque aí nós vamos ver o que é o sentido da vida. A futilidade da riqueza e do poder.
Muitas pessoas têm se apegado a riquezas e ao poder de maneiras que vêm trazer também problemas para ele. E quando alcança a riqueza, alcança bens, entende que nada mudou, continua sendo infeliz, porque a felicidade não está na riqueza, no poder ou na fama. A felicidade está em você entender o presente que Deus lhe deu, que é a vida. Deus dá um presente a cada um de nós, mesmo sem merecermos, Ele nos dá um grande presente que é viver. E quando nós não vivemos isso, nós somos infelizes. Nos apegamos a bens, a fama, a poder, e isso não vai trazer felicidade para ninguém. É uma futilidade entendermos que é assim. Entender que o poder, a fama, o dinheiro vai trazer felicidade. É uma pura ilusão. As injustiças da vida. Uma das coisas que mais me preocupa, que mais me dói, é a injustiça. Nós vemos aí a própria justiça sendo injusta. Porque o homem é assim, o homem não tem a justiça. Quem tem a justiça é Deus. Somente Deus tem a justiça. Portanto, que nós possamos entender isso e nos apegarmos naquilo que Deus nos deixou. Porque a justiça do homem ela é falha. A justiça do homem é incapaz de alcançar aquilo que realmente é justo. Nós não podemos nos apegar a isso, que nós vamos nos decepcionar. A morte é inevitável. Todos nós passaremos pela morte. Muitas vezes vemos pessoas que têm medo da morte, tem medo até do nome morte. Quando nós falamos na morte, a pessoa fica apavorada porque não quer ouvir essa palavra morte, não quer pensar nesse momento. Todos nós vamos morrer, eu não tenho medo da morte. Eu não quero morrer. Se eu disser que quero morrer, isso é mentira, porque eu não fui feito para morrer. Todos nós fomos feitos para viver eternamente. O pecado é que nos deu essa herança maldita que é morrer. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, todos nós somos fadados a morrer. Mas nós não fomos criados para morrer. Mas mesmo assim, eu não tenho medo da morte, porque é uma consequência natural da vida. Nós, quando nascemos, já começamos a morrer. Nós, quando nascemos, já começamos o processo de morte, o processo de perda, de aniquilação. A cada dia que nós passamos, é menos um dia da nossa vida. Não temos essa saída, a não ser estar numa fila de espera. A morte vem automaticamente depois da vida. Eu nasço, já começo a morrer. Todos nós somos assim. Um dia vai chegar a nossa hora. A fila vai andar e vai chegar o momento que nós somos também chamados para, como é que diz? Viver a experiência da morte. É preciso entendermos, a morte é inevitável. Ninguém tem como se livrar da morte, porque o salário do pecado é a morte. Então é preciso entender isso. A importância de desfrutar a vida e de temer a Deus. Nós precisamos desfrutar a vida intensamente, porque é um presente que Deus nos colocou, nos deu a oportunidade de termos. É um presente que temos a cada dia. Deus não dá 2 dias para nós só dá um dia, um presente que Ele nos dá. Ele dá um presente diário. E, portanto, precisamos entender isso. O presente é diário, o presente é para vivermos. Vivermos, desfrutar de tudo que Deus nos concede. A vida é maravilhosa, a vida é bela, a vida é magnífica. Agora é preciso viver esse dia, esse presente que Ele nos dá. Porque amanhã nós não sabemos se estaremos vivos. Não sabemos se já chegou a nossa vez na fila. Então é preciso entender que devemos buscar desfrutar de tudo que a vida nos concede, porque é isso que Deus quer para cada um de nós. É o presente que Ele quer nos dar. Viver. Vive enquanto você pode viver. Não pare no tempo, não pare no passado, nem viva o futuro. Viva o presente, porque é isso que Deus dá diariamente para cada um de nós. Eu queria ler aqui alguns versos que encontram no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, no capítulo 11, verso 10, diz: afasta, pois, o teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude é a primavera da vida. Isso também é vaidade. No capítulo 12, diz assim: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. E o pó, diz aqui também no verso 7 do capítulo 12 o seguinte: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então tudo é vaidade, tudo vai chegar ao fim.
nós vamos voltar para o pó. Temos que aproveitar esse momento que Deus nos dá, esse dia. Porque a vida não é 50, 100 anos, não. A vida é um dia. A vida precisa ser vivida em um dia. Nós não podemos aqui nos preocuparmos com 50 anos, com 20, com 30 anos, não. Nós temos que nos preocupar com o dia que Deus nos deu. Esse é o sentido da vida. É viver aquele dia que Deus nos dá. Diariamente nos acordamos porque Ele nos dá a oportunidade de viver. Então vamos viver isso. Vamos viver esse dia porque é isso que Ele nos concede. É o presente que Ele nos dá. Que nós possamos entender isso. E temer a Deus sobre todas as coisas, porque assim nós seremos capazes de entender o resultado, o verdadeiro sentido da vida. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até a que estão escondidas, quer seja boa, quer seja mal. Então, vivemos o dia. O final é com Deus. Está na mão de Deus e que possamos estar prontos para sermos recebidos de maneira magnífica, porque Deus quer dar o melhor para cada um de nós. Mas primeiro Ele quer nos dar esse presente de vivermos. Então que vivamos, sejamos capazes de viver esse momento e assim desfrutar da vida, porque esse é o verdadeiro sentido da vida, é viver. Que nós pensemos nisso e nosso desejo aqui no canal Oficina de Ideias Edilton Santos.